Meus irmãos, boa noite. É sempre muito bom estarmos na casa do nosso Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 4. Na semana passada, eu comecei a falar no capítulo 3, esse texto que comumente é conhecido como o texto que fala das 5 desculpas de Moisés, né? E eu procurei mostrar para os irmãos, nas 2 primeiras situações, que na realidade Moisés não estava dando desculpas. Talvez ele estivesse dando justificativas. E se foram realmente justificativas, eu espero que as justificativas de Moisés sejam as nossas. Quando Deus nos chamar para alguma missão, e é claro que Deus sempre nos chama para missões, tarefas especiais, e mesmo que não haja, assim, de forma tão visível, tão clara, uma tarefa especial, mas o simples fato de termos sido chamados para o seu reino, de termos sido chamados para a sua família, já é suficiente para nós dizermos a Deus: olha, eu não sou ninguém, né? É a primeira colocação que Moisés faz. Quem sou eu, né? E aí depois Moisés diz a Deus: mas quando eles me perguntarem quem me enviou, o que é que eu vou dizer, né? E eu estava mostrando aos irmãos que aquele povo no Egito, assim, de forma talvez assim individual e de forma muito clara, era um povo que não conhecia Deus, né? Era um povo que vivia da história da religião. Eles mais tinham recebido uma tradição e uma informação do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, mas eles na prática não tinham uma experiência pessoal com Deus. E aí é como se Deus dissesse a Moisés: olha, quando eles perguntarem quem foi que te enviou, diga que é o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, né? Ali surge a palavra Yahvé, porque Deus está dizendo: olha, eu não sou um Deus como os demais deuses das religiões já existentes, formatado aí de acordo com a cabeça, com a impressão que as pessoas têm do que é fé. Mas eu sou o Deus criador, o Deus que fez, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus único, o Deus eterno. É isso que, em linhas gerais, significa a palavra Yahvé, um Deus extremamente bom, um Deus espiritual, um Deus que se relaciona com aqueles que o amam. Então hoje, no capítulo 4, eu vou dar continuidade falando aqui sobre o que supostamente seria a terceira desculpa de Moisés, mas na realidade eu não quero colocar como sendo uma desculpa de Moisés, e sim como mais um argumento de Moisés para dizer a Deus: olha, eu acho que não sou a pessoa certa a ser enviada, quem sabe o Senhor poderia enviar outra pessoa. Então essa terceira desculpa, vamos chamar assim, já que é conhecido dessa forma, essa terceira desculpa de Moisés é simples e ela é direta. Moisés diz, logo aí no primeiro versículo do capítulo 4, eles não crerão, eis que não crerão, não acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Meus irmãos, eu tenho a impressão que Moisés demonstra aqui que ele continua preocupado com a sua própria credibilidade. Eu tenho a impressão que Moisés ainda não havia entendido que Deus disse: olha, compartilhe com eles
que é o seu Deus, o Deus que você conheceu aqui no deserto, o Deus que você aprendeu a amar, vivendo de uma forma tão simples, não mais lá no palácio, mas agora como um homem do campo, um homem que cuida do rebanho, um homem que agora é pai, um homem que tem uma família, que aprendeu a simplicidade das coisas. Então eu quero que você diga que fui eu que o enviei. Mas, como eu já disse, Moisés demonstra ainda estar preocupado. Será que eles vão acreditar? Será que eles vão olhar para mim e ter a certeza de que realmente eu sou um mensageiro de Deus? E aí é como se Deus reconhecesse que essa preocupação de Moisés, ou essa desculpa de Moisés, tem um certo fundamento. E pela primeira vez na Bíblia, nós vemos aqui um relato de milagres ou de acontecimentos sobrenaturais. Então, Deus vai demonstrar a Moisés que ele seria não apenas o seu enviado, que teria as suas palavras, mas também a sua credencial, o seu poder, que Deus realmente estaria com ele, como disse na primeira colocação, quando Moisés disse, olha, eu não sou ninguém, e Deus disse, mas eu serei contigo. E então, Deus agora vai dar esses sinais a Moisés, que vão demonstrar a autoridade que ele recebe de Deus. Primeiro com o bordão, né, o cajado, que se transforma em serpente, depois com aquele episódio em que Moisés põe a mão no peito, possivelmente por debaixo da roupa, e a sua mão se torna leprosa, e Deus diz, agora coloque novamente, e ele a coloca e a mão volta sã, volta curada. E, enfim, através destes acontecimentos, e depois quando Deus disse, olha, mesmo que eles não creiam nestes dois sinais, tem ainda um terceiro sinal. Você vai pegar a água do rio e você vai derramá-la sobre a terra seca e ela vai se transformar em sangue. Então, esses três sinais demonstrariam que Moisés estava realmente debaixo da autoridade de Deus, que Deus o estava enviando. Gostaria que os irmãos se lembrassem nesta noite que o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio para fazer milagres, ele não veio para fazer sinais e maravilhas, ele veio para salvar. Ele veio buscar o perdido. Mas como as pessoas iriam crer em Jesus? Como as pessoas iriam entender que ali estava o próprio Deus, ou que se tratava do Filho de Deus? Então, os sinais e maravilhas, os milagres que Jesus realiza, são para demonstrar que Jesus era Deus, que Jesus realmente estava revestido do poder e da autoridade de Deus, que criou todas as coisas, que dá a vida, que tira a vida, que faz as coisas acontecerem de acordo com os seus propósitos. Então é muito importante que os irmãos entendam que quando Deus nos chama para alguma coisa, Deus nos capacita. Ainda no sentido de lembrar aos irmãos, o apóstolo Paulo disse que ele não fazia as coisas por si mesmo, ele não fazia as coisas pela sua própria sabedoria, que ele falava das coisas de Deus porque ele era um legítimo mensageiro de Deus. Então, quando Moisés diz, olha, eles não vão acudir à minha voz, eles não vão me ouvir, eles não vão me aceitar, eles não vão acreditar no que eu estou pregando, Deus está dizendo a Moisés, olha, você não precisa ter essa preocupação, porque a palavra é minha. O que você vai dizer, sou eu que vou dizer através de você. Eu que fiz a boca, eu é que vou colocar o conteúdo na sua boca, porque na quarta desculpa Moisés vai dizer, olha, eu sou pesado, né, de boca, eu não sei falar, eu não tenho eloquência, e Deus vai dizer a Moisés, mas não é pelo seu poder, pela sua capacidade que eu estou enviando você. Meus irmãos,
Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas são ensinadas a serem arrogantes, a serem prepotentes. Isso começou lá atrás e chegou às igrejas na forma de algumas expressões, com algumas astúcias aí. Você é filho do rei, então recuse a doença, recuse o desemprego, recuse morar em qualquer lugar. Nos últimos anos, nós fomos ensinados, eu acho que a intenção era boa, a intenção era de trabalhar a autoestima das pessoas, a intenção era ajudar as pessoas a pensarem de forma mais otimista, mas na realidade as pessoas começaram a ficar donas de si, nariz empinado, meio prepotentes, meio arrogantes, e aí Deus agora vai mostrar a Moisés que não é porque você foi chamado que você tem qualidades. A qualidade não é sua, o poder não é seu, a capacidade não é sua, é Deus quem capacita. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, Deus confunde as coisas sábias deste mundo, porque Ele atua através de coisas que parecem insanas, que parecem loucura. Deus confunde as coisas fortes, porque Ele usa pessoas fracas, pessoas que aparentemente não têm nenhuma capacidade, para fazerem coisas grandiosas. Não sei se os irmãos vão se recordar, mas, por exemplo, quando Pedro e os demais apóstolos receberam o dom, de falar das grandezas de Deus, e as pessoas as ouviam em suas próprias línguas. Recentemente alguém levantou essa questão comigo, perguntando se eu creio no dom de línguas, e eu falei, não, eu creio no dom de audição. Por quê? Porque quando os irmãos olham para o livro de Atos, os irmãos verão que o apóstolo Pedro não falou em outras línguas, ele falou na sua língua, mas Deus deu às pessoas a capacidade de ouvirem na sua própria língua. Por isso que eu digo aos irmãos que não é o dom de línguas estranhas, não é o dom de outras línguas, e sim o dom de ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que Deus está dizendo a Moisés? Deus está dizendo, vá e fale, vá e anuncie que eu quero tirar o meu povo. E se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão acreditar, se as pessoas vão ceder ou não, é a minha responsabilidade. Sou eu que vou fazer isso ou não. Ainda no sentido de que os irmãos podem se lembrar de alguns textos, O profeta Isaías, certa vez, disse a Deus, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Porque esta sempre foi uma questão que vai e volta, uma questão recorrente entre os pastores, entre os pregadores. As pessoas acreditam no que nós pregamos, as pessoas acreditam, assimilam, aceitam, creem, recebem o que nós ensinamos. Por quê? Porque nós temos a preocupação de achar que o que nós fazemos tem que ter resultados e que vai dar resultados. Mas se vai dar resultado, se vai dar certo, se vai dar frutos ou não, não é nossa responsabilidade, porque é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz a obra. Então, em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés, não importa se você se acha qualificado ou não. O que importa é que eu estou enviando você. Meus irmãos, semana passada eu mandei esta mensagem para o pastor Evandro, e ele falou assim, rapaz, você agora não prega mais mensagem de 40 minutos não, é? Porque ele contou e tinha dado mais de 1 hora de pregação. Hoje eu quero tentar pregar menos de 1 hora, talvez só 59 minutos. Então quero passar aqui para o último ponto da mensagem, quando Moisés chega e diz para Deus, então, Senhor, envie quem o Senhor tiver de enviar. Se os irmãos olharem
Moisés vai dizer para Deus: olha, envie a pessoa que o Senhor tiver que enviar. Mas, em outras palavras, Moisés está dizendo que não seja eu, né? Mas não serei eu. E é interessante que quando Deus nos chama para algumas tarefas, quando Deus nos chama para o seu reino, às vezes nós queremos dizer isso para Deus, né? Ah, Senhor, eu não estou pronto, eu não tenho capacidade, eu não sirvo, eu não sou a pessoa certa. Mas Deus vai dizer a Moisés que não aceita, vamos dizer assim, esta sua desculpa, esta sua justificativa, e que Deus vai realmente enviá-lo, que ele vai fazer o que Deus pede para que ele faça. Então essa que seria a quinta desculpa, né? Moisés diz: olha, envie aquele que hás de enviar, menos a mim. E Deus vai dizer: não, mas eu escolhi você. E a partir do versículo 18 do capítulo 4, os irmãos encontram Moisés regressando ao Egito. Os irmãos vão ler, especialmente quando chegarem em casa, eu peço que os irmãos leiam o texto todo. Moisés voltando para o Egito para cumprir a missão que Deus estava lhe dando. Mas, meus irmãos, eu quero perguntar a você nesta noite: você acha que essas desculpas de Moisés são válidas? Você acha que ao longo da vida nós apresentamos desculpas a Deus? Nós muitas vezes tentamos nos esquivar de um chamado de Deus? E quais seriam as consequências de nós nos esquivarmos e deixarmos de obedecer a Deus? Eu não quero exceder no tempo novamente hoje, mas eu quero lembrar aos irmãos que ao longo do meu ministério eu conheci alguns pastores que me relataram que foram chamados por Deus e eles foram, eu não sei se é a palavra certa, enrolando, emblomando, né, uma linguagem mais antiga, eles foram meio que protelando esse chamado de Deus e foram se ocupando de outras coisas, iniciando outras carreiras, mas em um dado momento de suas vidas, eles entenderam que não dava para fugir do chamado de Deus, que aquilo que eles haviam abraçado, as profissões que eles haviam escolhido, tentando dizer não a esse chamado de Deus, não preenchiam, não realizavam, não satisfaziam completamente. E eu gostaria que os irmãos nessa noite pensassem que essa questão do chamado de Deus não é só para coisas ministeriais, coisas eclesiásticas, coisas de igreja. Mas Deus, às vezes, como eu falei semana passada, nos chama para coisas que nós imaginamos que não são chamados divinos, ou seja, que não são coisas espirituais, mas são. Deus nos chamou para sermos bons filhos, Deus nos chamou para sermos bons pais, Deus nos chamou para sermos um bom esposo, uma boa esposa, enfim, Deus nos deu missões, as quais nós precisamos cumprir. E aí é muito interessante que Moisés vai, e Moisés é fiel a Deus, porque Moisés havia aprendido o quanto é bom ser fiel a Deus. Eu volto aqui a dizer aos irmãos que naqueles 40 anos que Moisés passa lá no deserto de Midian, ali Moisés aprende que ele é pó, aprende que ele deve ser uma pessoa humilde, aprende que ele deve reconhecer a sua origem. A sua origem não era ser o filho da filha de Faraó, a sua origem não era se basear nas coisas que ele havia aprendido lá no Egito, estudando
todas as ciências possíveis naquela época. Moisés havia entendido que a melhor coisa que alguém pode alcançar na vida cristã, na vida com Deus, é esse relacionamento saudável com Deus. De forma que hoje eu quero terminar tentando explicar para os irmãos que a grande lição desse texto, desses 2 capítulos aqui, 3 e 4 de Êxodo, talvez não sejam os sinais que Deus operou através de Moisés, ou talvez nem seja o fato de que Moisés se torna um grande líder para o povo de Israel. Moisés é chamado de o libertador do povo de Israel. Mas talvez a grande lição seja o que aconteceu aqui no capítulo 3, quando ali no deserto, aquela sarça se pegando fogo e não acabando nunca, não se consumindo nunca. Talvez aquela experiência de ver Deus, de entender o chamado de Deus, de entender que Deus estava falando com ele, seja o mais importante desse texto. Porque nós que somos crentes, nós precisamos nos fazer talvez uma pergunta: quando foi a última vez que Deus falou conosco? Quando foi a última vez que nós sentimos a presença de Deus? Quando foi a última vez que nós nos arrepiamos na presença de Deus? Quando foi que nós sentimos pela última vez uma comoção na presença de Deus? Então, Moisés estava ali no deserto, e às vezes a gente pensa assim: Moisés estava no deserto, aí de repente aquela árvorezinha, aquele mosto começa a pegar fogo, e ele olha e vê que aquela lenha, aquela madeirinha, aqueles gravetos vão se renovando, vão renascendo e não termina nunca. E a gente acha que é assim: foi uma teofania. A teologia diz que isso é teofania, quando Deus aparece através de coisas humanas e ele se revela às pessoas. Sabe, a gente acha que foi simplesmente um acontecimento fenomenal, extraordinário, uma coisa sobrenatural. Sabem do que a gente se esquece? De que só vê Deus, só enxerga Deus quem tem vida com Deus. Só consegue entender chamado de Deus, desígnio de Deus na nossa vida, as pessoas que vivem para Deus, as pessoas que diariamente vivem com Deus e procuram sentir a sua presença. E eu repito, naqueles 40 anos, Moisés aprendeu a ser crente, Moisés aprendeu a orar, Moisés aprendeu a meditar, Moisés aprendeu a se lembrar dos grandes feitos de Deus. Eu quero encerrar perguntando para os irmãos: quando foi a última vez que os irmãos choraram na presença de Deus? Quando foi a última vez que os irmãos se sentiram tocados ao lerem a palavra de Deus? Sentiram não apenas comoção, mas sentiram um toque especial quando abriram a Bíblia em um determinado texto e sentiram que Deus estava falando diretamente com você? Quando foi a última vez que numa oração que você talvez tenha iniciado quase que automaticamente, quase que por força do hábito, e você começou a orar e a oração fluiu, e você foi se sentindo feliz e em paz, falando com Deus, e você foi falando e entendendo a vontade de Deus e recebendo respostas de Deus para a sua vida. Meus irmãos, um dos grandes dilemas da religião hoje, ou da vida cristã hoje, é que talvez sejam poucas as pessoas
que sentem que realmente têm um contato diário com Deus, uma comunhão natural com Deus. Talvez o grande desafio da igreja hoje seja fazer com que as pessoas entendam a importância de um relacionamento pessoal com Deus. Eu não sei se estou ainda com alguns minutinhos para falar, mas eu quero terminar contando para os irmãos uma experiência que eu tive bem no início do meu chamado, quando eu fui para o seminário. E aí, um dia, eu estava olhando a grade e olhando as sugestões das matérias que não eram obrigatórias, que eram eletivas, e ali havia uma matéria que me chamou muito a atenção. A matéria se chamava, ela recebeu ao longo aí dos anos nos seminários nomes diferentes, mas na minha época se chamava de vida magistral. E o que era isto? Era uma matéria que iria trabalhar conosco, nós ali candidatos ao ministério pastoral, para aprendermos a importância de termos e mantermos comunhão com Deus diariamente, para que nós descobríssemos a importância de um pastor, muitas vezes estando em casa e correndo o risco das pessoas dizerem assim: pastor não trabalha, mas ali na sua casa, o pastor tirar um tempo para orar, para falar com Deus, para interceder pelo seu rebanho, para buscar em Deus a sabedoria, para entender as necessidades do seu povo e entender como que Deus gostaria de usá-lo na vida da igreja. E quando eu vi essa matéria, eu fiquei pensando assim: por que que um pastor tem que estudar, por que que um seminarista tem que estudar sobre a importância da oração, sobre a importância da meditação, sobre a importância de ler a Bíblia para si, para tirar lições pessoais, para tirar lições para a sua vida, para o seu caráter, para a sua profundidade espiritual. Qual a importância disso? E aí eu quero dizer para os irmãos que o meu sentimento diante desse texto, especialmente do capítulo 3, é vendo o quanto Moisés cresceu naqueles 40 anos no deserto, o quanto Moisés ali amadureceu ao ponto de ter esse grau de comunhão com Deus, de ser uma das primeiras pessoas na história bíblica a ver este fenômeno, Deus se revelando de uma forma concreta, de uma forma visível e não de uma forma abstrata. Mas eu quero terminar dizendo para os irmãos e novamente perguntando para os irmãos: quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus, o toque de Deus, como se fosse o afago de Deus, o abraço de Deus, o calor da presença de Deus numa oração? Eu quero pedir que vocês fiquem em pé, porque eu quero terminar contando algo para os irmãos. Um dia desses eu estava em casa e uma das coisas talvez que eu mais goste de fazer é de dar a impressão para as minhas filhas, que agora estão em casa com mais frequência, que eu estou dormindo. Eu diria para os irmãos que eu amo fazer isso, estar lá no meu quarto e elas pensando: papai está dormindo, né? Meu pai está dormindo. Bom, primeiro que dormir não é pecado, né? Os irmãos que dormem bem, tem alguém aqui que dorme bem?
Dormir é uma das coisas melhores que nós poderíamos fazer para cuidar da nossa saúde, para ter uma velhice melhor, né? Uma vida aí na terceira, e na quarta e na quinta idade um pouco melhor. Então, dormir não seria pecado, mas como às vezes eu gosto de dar essa impressão, meu pai está dormindo, meu pai está descansando, ou qualquer coisa que elas possam dizer. Mas esta semana, especificamente, eu tive um momento em que eu estava no meu quarto, orando e meditando, e eu senti a presença de Deus. Dá para explicar para os irmãos como é? Dá para explicar aos irmãos o que significa? Talvez não. Mas é uma paz que você sente. Às vezes, nem é um versículo inteiro que lhe vem à mente. Às vezes, é apenas uma expressão, uma frase de um versículo. Às vezes, é o simples fato de começar a orar por alguém e você sente a presença de Deus e a confirmação de Deus na sua vida, e você sente ali um toque especial de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época em que eu diria para vocês que é cada vez mais importante essa intimidade com Deus, esse prazer de estar com Deus, este prazer de falar com Deus, de sentir de fato a presença de Deus na nossa vida. Meus irmãos, eu quero orar com vocês neste momento e quero fazer isto pensando com vocês. É realmente importante sentir Deus? É realmente importante crer que Deus está aqui? Eu não sei quantos de vocês pararam para pensar, por exemplo, quando a irmã Zenaide fez a primeira oração do culto nesta noite. Eu não sei se você parou para pensar quando o irmão Joel orou pela segunda vez. E aí eu não sei se você parou para pensar assim, mas eu senti Deus, eu falei com Deus, eu senti a presença de Deus. Uma coisa que é muito comum ocorrerem nas igrejas é assim: o irmão fulano de tal ora fervorosamente. A irmã fulana, beltrana, ela ora, parece que está falando sozinha. E às vezes nós, como que julgamos as orações dos outros, mas nós nos esquecemos de uma coisa. Quando a Alba veio aqui à frente para conduzir a primeira parte do culto, e ela falou: a irmã Zenaide vai orar. Eu não sei se você ouviu, mas ela falou também o seu nome. Ela também disse que você iria orar, né? De forma subjetiva, de forma indireta. Era a sua oração, era o seu momento com Deus, era o seu momento de se lembrar: por que eu saí de casa? Por que eu vim aqui? E aí os irmãos talvez agora pudessem juntar esse desafio que eu estou fazendo de reflexão a vocês e lembrarem-se de uma musiquinha bem antiga que nós costumávamos cantar no início dos cultos. Nesta hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Irmãos, só sente a presença de Deus na igreja, só sente o toque de Deus quem saiu de casa tendo marcado um encontro com Deus aqui. Se você não marcou um encontro com Deus, hoje foi a minha pior pregação da vida. O meu pastor
não prega a palavra de Deus. O meu pastor não é um bom pregador. E nunca, nunca você se sentirá alimentado enquanto você não entender que é você e Deus. Que é isto que importa, é a sua relação com Deus. Então, se é possível resumir tudo, Moisés, eu estou mandando você para o Egito, não dê desculpas, não apresente justificativas. Vá apenas para o Egito e faça lá e seja lá tudo o que você tem sido ao longo destes anos aqui no deserto. Dependa de mim, confie em mim, porque eu estarei com você. Nos desafios da nossa vida, nas nossas ansiedades e necessidades, nós precisamos entender, Deus está conosco. Deus tem um chamado para a nossa vida. Onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe, onde quer que você estude, quaisquer que sejam os dilemas da sua família, Deus tem um chamado na sua vida para você ser bênção e florescer aonde você está. Então vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, te agradeço pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa de oração. Eu quero, ó Deus, te agradecer pelo dia em que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o dia em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, o dia em que aceitamos Jesus como nosso Salvador e como Senhor das nossas vidas. Eu quero, Pai, te agradecer pelo dia em que nós nascemos de novo, o dia em que nós tivemos um encontro com o Senhor. Mas quero agora, Pai, pedir que o Senhor renove as nossas vidas, que o Senhor não permita que nós nos tornemos apenas religiosos, que façamos as coisas automaticamente, que nós façamos as coisas sem sentir o impacto da tua presença, o poder da tua presença e, sobretudo, a transformação da tua presença em nossas vidas. Nós não podemos, ó Deus, dia após dia, acordar dia após dia, dias sem fim, sendo a mesma pessoa ou as mesmas pessoas. Nós não podemos, ó Deus, nos permitir que vivamos como se estivéssemos diante de Ti, mas sem experimentarmos a graça da santificação, a graça da mudança de vida, a graça, ó Deus, de podermos melhorar, de podermos crescer diante do Senhor. Eu quero, ó Deus, pedir o perdão para os nossos pecados. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite o perdão dos nossos pecados. Pedir perdão por tantas vezes que nós simplesmente ignoramos a vontade do Senhor, que nós não deixamos o Senhor nos quebrantar. Ó Deus, que nesta noite nós aprendamos, Pai, que como crentes, nós precisamos ser pessoas quebrantadas, pessoas que têm o coração sensível para ouvir a Tua voz, pessoas que gostam do Senhor, que amam estar na Tua presença, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja aqui reunida nessa noite. Obrigado pelos irmãos que nos visitam e que a Tua paz e a Tua alegria se derrame sobre cada um de nós. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos que não puderam vir à igreja hoje. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que têm servido ao Senhor neste lugar com alegria. E cuida, Senhor, de cada um dos Teus filhos. Vai ao encontro das necessidades de todos os Teus filhos, de todos os que Te amam, Pai, e que Te buscam com singeleza de coração e com sinceridade de coração.
Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado por termos a certeza que o Senhor está conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.